Olá, boas-vindas a mais uma análise visual detalhada por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar direto no mecanismo invisível da matemática financeira que, sinceramente, muda o jogo. É uma verdadeira faca de dois gumes, sabe? Uma ferramenta absurdamente poderosa, capaz de construir fortunas gigantescas com o passar do tempo. Mas, por outro lado, se a gente não entender direito como funciona, tem um potencial enorme para destruir qualquer planejamento financeiro. Então fica aquela pergunta que a gente precisa fazer logo de cara. Qual é a força mais perigosa e, ao mesmo tempo, a mais lucrativa de todo o mundo das finanças? E olha, a resposta não é nenhum ativo secreto, não é aquela ação mágica na bolsa que todo mundo procura, e com certeza não é nenhum esquema de enriquecimento rápido. É um conceito puro e simplesmente matemático. É a exata mesma força que constrói a riqueza dos grandes investidores, mas que funciona como uma verdadeira armadilha para quem cai no endividamento. Certo, vamos entrar de cabeça nesse conceito, a força mais poderosa nas finanças. E o nome dessa força é juros compostos. É muito diferente daquele juro simples que caminha sempre em linha reta em cima de um valor base. Os juros compostos são aplicados não só sobre o capital inicial, mas também sobre todos os juros que já foram se acumulando pelo caminho. É o famosíssimo juros sobre juros. O dinheiro lá de trás gera novos frutos e esses frutos, num piscar de olhos, já começam a girar mais frutos. É como uma bola de neve descendo a montanha, ganhando massa e velocidade sem parar. Agora, vamos dar uma olhada na matemática do crescimento e entender o que faz essa engrenagem girar. Olha só a anatomia do crescimento exponencial. Tem aquela equação clássica. O montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Quebrando isso rapidinho. A gente tem o M, o montante final, que é o grande prêmio, depois o C, o capital inicial, que é a sementinha plantada. O I é a taxa de juros, que dita a força que essa semente vai ter para brotar, mas, sério, o verdadeiro segredo, o grande catalisador de todo o esquema está no quarto passo, o T, de tempo. O tempo não está ali só multiplicando, ele age de forma fascinante como um expoente. É por isso que o crescimento não é uma linha chata e reta, mas sim uma curva que vai ficando cada vez mais inclinada. Isso ilustra perfeitamente um ponto crucial. A matemática, no fim das contas, não está nem aí para as nossas intenções ou emoções, né? A partir dessa fórmula super neutra, a gente vê dois caminhos completamente opostos na vida real. De um lado, os juros trabalhando como grandes aliados, gerando abundância. E do outro, os juros como os piores inimigos, gerando escassez e aquela pressão financeira enorme. Vamos começar pela parte boa, o lado aliado da força, os investimentos. O que é realmente fascinante de observar é a aceleração na prática. Pensa numa aplicação inicial de R$ 1.000, rendendo ali uns 10% ao ano. No primeiro ano, o rendimento é de R$ 100. Total, 1.100. Beleza, parece pouco, né? Mas aí chega o segundo ano. O ganho agora é em cima dos 1.100. Já são R$ 110 de lucro, levando o bolo para 1.210. Lá no quinto ano, o valor já salta para mais de R$ 1.610. O rendimento começa a crescer em cima do próprio rendimento. É quase mágico. Literalmente, é o dinheiro ganhando vida própria e trabalhando para gerar mais capital, pedindo cada vez menos esforço conforme os anos passam. E o melhor, não precisa de nenhuma estratégia mirabolante para acionar essa alavanca. Esse efeito multiplicador está por toda parte, em veículos super acessíveis no dia a dia. Dá para usar desde a poupança tradicional, passando por CDBs, até chegar no mercado de ações e fundos. O grande pilar de sucesso aqui não é ter uma fortuna para começar. O segredo? Consistência. Aplicações regulares, mesmo que sejam valores pequenininhos. Quando a gente faz isso de forma constante nos lugares certos, o resultado lá na frente é um patrimônio gigante, puramente por causa desse efeito acumulativo. Quer uma prova maior que essa? É só olhar para quem chegou no topo. Investidores lendários, que muita gente acha que são gênios inalcançáveis, não dependem de sorte todo dia. Eles dependem da paciência de deixar a matemática fazer o trabalho pesado. O Warren Buffett, que é simplesmente um dos maiores exemplos globais de sucesso, deve esmagadora maioria da fortuna dele a um fator principal. Ele deixou o capital exposto à regra dos juros compostos de forma ininterrupta por várias décadas. É a prova viva de carne e osso daquele tempo agindo como expoente. Agora, vamos virar a moeda e olhar o lado inimigo dessa mesma fórmula, as dívidas. O clima fica um pouco tenso quando a gente analisa uma das dinâmicas mais assustadoras da economia doméstica. Contrastando violentamente com aquele exemplo de 10% ao ano, imagina o comportamento de uma fatura de cartão de crédito não paga, de R$ 1.000, mas agora com uma taxa punitiva de 12% ao mês. No primeiro mês, a dívida vai para R$ 1.120. No terceiro, já passa dos 1.400.
É uma escalada simplesmente frenética e implacável. O ponto crucial aqui é justamente esse número assustador. Em apenas 6 meses, o que é praticamente um piscar de olhos, aquela pendência lá do começo de R$ 1.000 pula para absurdos R$ 1.973. A dívida quase que dobra de tamanho sem que nenhuma nova compra tenha sido feita. O efeito exponencial bate com força máxima, transformando uma continha administrável numa âncora super pesada em tempo recorde. E é por causa dessa capacidade absurda de dobrar e multiplicar rapidamente que o uso descontrolado de crédito arrasta tanta gente para um ciclo severo de endividamento. Aquelas taxinhas mensais que parecem inofensivas ou aquelas parcelas de empréstimos longos demais, elas viram montantes infinitamente maiores do que o valor que foi pego emprestado. É aquele mesmo motor de gerar riqueza, só que engatado na marcha ré, devorando a renda futura de quem cai nessa armadilha. Chegamos então ao veredito final, a grande conclusão de toda essa história. A moral da história é que os juros compostos são 100% neutros. Eles não têm moral, não julgam, não têm preferidos, são só uma ferramenta. Podem ser os maiores parceiros na jornada da construção de riqueza ou se transformar em monstros geradores de montanhas de dívidas. O fator que decide qual papel essa matemática vai jogar não é a sorte, é puro comportamento. É ter disciplina metódica para investir de um lado, em contrapartida ao perigo do consumo impulsivo e sem planejamento do outro. O que deixa no ar uma reflexão provocativa depois de absorver todo esse conceito matemático. Sabendo que essa força invisível está trabalhando neste exato segundo, sem parar nem para respirar, de qual lado da espada os recursos financeiros estão cortando atualmente? Garantir que a matemática mais poderosa do mundo jogue no nosso time como aliada e não como adversária é absolutamente crucial. Pensem nisso.